Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o assunto é sobre o curso de capacitação de acompanhamento terapêutico. Nós vamos mergulhar um pouco mais nos detalhes de como esse processo de se tornar um acompanhante terapêutico pode ser desenrolado, desenvolvido, envolvido. E ninguém repara nisso, né? A palavra desenvolver é uma palavra positiva, né? A pessoa, o país está bem desenvolvido, aquela matéria foi bem desenvolvida, fulano desenvolveu uma saúde muito bem cuidada, enfim. Só que ninguém também repara que essa mesma palavra desenvolver, que tem esse sentido, a gente usa corriqueiramente esse sentido. Vamos chamar o Lucas para entrar. Ele também significa, na sua etimologia, desenvolver, aquilo que. Oi, Lucas, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Arthur. Beleza? Beleza. Eu tava, enquanto você não chegava, eu estava contando para o pessoal que está aqui nos assistindo que hoje o assunto vai ser sobre o curso de capacitação em acompanhamento terapêutico. Espera um pouquinho. Agrega. Então, o curso de capacitação em acompanhamento terapêutico, a produção está me mandando um recado aqui. E aquilo que agrega na formação da graduação do profissional. E aí eu estava comentando que esse aspecto de desenvolver um caminho pessoal de conquistar essa capacitação, e aí eu parei na palavra desenvolver, então eu estava falando um pouquinho dela. Vou terminar de falar dela para fechar o assunto. Fala. E aí a gente volta para você, tá? Então, Beleza. eu estava justamente comentando isso, que a gente usa a palavra desenvolver no sentido positivo, porém, ela é composta de des, que é um prefixo que desautoriza, desautoriza, autoriza, Uhum. não autoriza, né? Então tem esse princípio de negatividade, não des. Então, desenvolver é não se envolver, né? A rigor, etimologicamente. A gente é que usa ela no sentido positivo, né? Mas, enfim, as lives estão sendo marcadas, Lucas. Eu passo a palavra para quem é o convidado, para que ele se apresente e aí a gente começa a conversar. Então, por favor. Sim. Obrigado, Arthur. Queria agradecer você aí pelo convite. E só antes, o que você falou de desenvolver, pode ter um sentido negativo, né, de você não se envolver, mas pode ter um sentido daquilo que está envolvido, no sentido daquilo que está encoberto, né, velado. E o desenvolver seria o descobrir, o desvelar também, tirar de uma condição de envolvimento, não de engajamento, mas de envolvimento, de enclausuramento, né? Então também tem vários sentidos, né? Sim, é verdade. Mas, bom, vou me apresentar então. Sou o Lucas, estou no quinto ano de psicologia da PUC e a minha relação aqui com o AT e com o Arthur começou quando eu estava no segundo ano, que alguns amigos meus na época assistiram uma aula do Nichão, um colega do Arthur, um professor lá da PUC, em que ele apresentou o curso de capacitação em AT, em acompanhamento terapêutico, na visão da fenomenologia existencial, que é o que ele oferecia na época. E aí eu já tinha ouvido falar sobre AT no primeiro ano, estava muito no começo ainda, achei que seria um bom começo, aí um bom momento para começar. Era um curso de 3 anos, então sabia que tinha um tempo pela frente, eu estava no começo do curso e resolvi fazer. E aí foi super legal, assim, comecei, fiz a parte teórica, as aulas no meu segundo ano, e depois
nos 2 anos seguintes fiz os estágios, né? Tanto no CAPS da Itapeva, que é o Centro de Atenção Psicossocial, um lugar onde uma referência de cuidado em saúde mental, da lógica antimanicomial, que tem no Brasil desde a década de 80. Então, fiz um estágio lá, acompanhando um usuário do serviço, fazendo supervisão com o Arthur. E aí, depois, quando esse caso se desenvolveu, né, ele, o usuário ele saiu de São Paulo, foi seguir a vida dele em outra cidade, e aí eu continuei o estágio no residencial terapêutico Vila São Paulo, que é um residencial onde moram pessoas que, em sua maioria, que já passaram por internações em clínicas psiquiátricas e agora estão num momento aí de retomada da sua autonomia e do seu ser mais próprio. Então, nesse momento, ainda morando numa casa com contorno, com terapeutas o tempo inteiro, mas já podendo fazer saídas e retomando aí os seus trabalhos, suas ocupações. E aí que entra o AT, né? O AT, o trabalho que eu fazia lá era justamente de acompanhar essas pessoas. É um trabalho terapêutico que acontece não no consultório, né? Eu fico até, é engraçado, eu sempre fico pensando que o tema do meu TCC foi sobre isso, né? Foi sobre o AT e a fenomenologia. E aí, muita gente, quando eu contava que eu estava fazendo o TCC, muita gente perguntava, e aí, qual que é seu tema, né? E assim, para quem não é da psicologia, e mesmo para quem é, às vezes, você explicar o que que é AT, o que que é fenomenologia, a gente está aprendendo isso, né? Então, eu ia falar, bom, então, o tema é o seguinte, tem o AT, e aí falava o que é AT. Então, o AT é um terapeuta, mas não é aquele terapeuta do consultório, é o terapeuta que atua, ele está na vida da pessoa. Essa pessoa pode estar numa internada, ela pode estar na escola, na rua, enfim, o acompanhamento que eu fiz do usuário lá do CAPS, eu ia encontrá-lo na rua, né? Eu ia buscá-lo na rua e o atendimento era feito na escadaria do Teatro Municipal. Então, ele pode se dar em qualquer lugar. E é de uma riqueza muito grande, né? Então, foram essas minhas experiências, tanto nesse atendimento do CAPS, quanto lá os do Vila, que eu fui sentindo junto ali também como é que é você acompanhar alguém, não só uma terapia de consultório, né? Mas você acompanhar a vida da pessoa, né? Que é uma coisa até que tem uma fala do Juliano Peçanha, que ele fala... Não, do Juliano Peçanha não, do Andrés Aguirre, que ele fala que no trabalho do AT, você não tem a necessidade da pessoa narrar a história para você, porque a história está acontecendo enquanto você está participando dela, né? Não é uma história que é narrada depois que ela aconteceu. A narrativa se constrói junto com você. Então, é bem bonito, assim, eu gosto bastante desse tema. Não à toa fiz meu TCC sobre isso, já trabalho com isso há 2 anos, 3 anos quase. Acho que é um pouco por aí, Arthur. Então, fala um pouco desse teu TCC, aliás, é, ele vai ter duas funções, né? Ele vai ser a tua tese de conclusão de curso para o teu curso de graduação, nessa formação de psicólogo, e também vai ser, aliás, está tudo encaminhado já para a gente colocar ele dentro de uma publicação eletrônica, dentro do site, que é o teu trabalho de conclusão de curso. Eu aceitei ele como teu trabalho de Sim, conclusão de curso aqui comigo. sim. Então, fala um pouco como foi fazer esse trabalho. Legal, legal. Então, o desejo de fazer esse trabalho surgiu muito dessa experiência que eu acabei de contar, né, desse meu encantamento aí com a Fenô e com o AT, logo desde quase o início da graduação. E a experiência primeira que eu tive lá no CAPS foi muito intensa, né? Eu encontrava o rapaz que eu atendia lá no CAPS, que é ali na região da Paulista, logo na Itapeva, atrás do MASP. E aí a gente se encontrava lá e conversava, enfim, batia papo sobre a vida, e eu ali aprendendo, né, o que que era ser um terapeuta. Ainda estou aprendendo, obviamente, mas a primeira experiência, né, a primeira experiência como terapeuta foi sentado no banco do CAPS. E eu, assim, olhava para ele... Eu vou te interromper. É, Tem uma máxima que nós todos usamos, não sei nem por onde é que ela chegou, mas agora ouvindo você me veio, então vou só te interromper só um pouquinho, já te tá, devolvo. tá. Que é o Vamos. seguinte:
o terapeuta, assim como o mestre, como o professor, ele não tem nada a ensinar a não ser o que ele pode aprender. Então, essa questão do aprendizado, que você acabou de tocar, ela não termina nunca, né? É. A diferença entre nós é de 40 e poucos anos de trabalho. Uhum. No entanto, isso que você acabou de dizer poderia ter saído e vai sair da minha boca igualmente. Né? Eu também continuo aprendendo. A gente nunca para de aprender o que é ficar ao lado de um outro ser humano. E a gente também nunca para de aprender o que é ficar ao lado de si mesmo. Nós Uhum. somos um mistério para nós mesmos, não importa quanto tempo você passe pela, como diz o Zeca Pagodinho, embaixo do céu e em cima da terra, nunca a gente para de aprender enquanto a gente estiver nessa caminhada, mas enfim. Só queria É, aproveitar a tua fala, porque isso não acaba nunca para um sim. terapeuta, pelo menos esse que trabalha com a fenomenologia. Sim, sim, não, não dá para prever, não dá para controlar, né? Não dá para você esgotar o fenômeno da existência humana. Então é sempre novo, né? E então essa foi a primeira vez que foi novo para mim, né? Encontrando com ele e tal, e aí começou a rolar, a gente começou a se encontrar, e aí e ele como ele morava uma pessoa em situação de rua, ele morava na rua, então ele ficava muito tempo sem aparecer no CAPS. Ele ficava mais de mês sem aparecer e eu continuava indo lá, ficava lá esperando ele, conversando com a equipe, ele não aparecia. E aí um belo dia, até você também me deu essa sugestão, conversando lá no CAPS, me deram essa sugestão. Eu sabia onde que ele costumava ficar, que era ali perto. Aí, por que você não vai atrás dele, então? Eu falei, bom, por que que eu não vou atrás dele, né? E aí, num dia que eu iria ao CAPS, eu saí pela rua. E aí, assim, rodei, fui até o centro, rodei um monte. E aí, no final da manhã, assim, já estava cansado, cheguei ali no viaduto 14 bis, ali na 9 de julho, e ele estava lá. E aí, eu, olha só, e aí, pô, você não apareceu mais lá no CAPS, como é que você tá e tal? Ele, né, não, vou voltar lá, sim, beleza e tal. E aí, seguinte ele estava lá. E aí continuamos se vendo lá, e aí mais uma vez ele ficou um tempo sem aparecer, aí depois eu sabia que ele estava morando lá em frente ao Teatro Municipal, e aí fui lá, encontrei com ele, e aí lá virou o setting terapêutico, né, que não tem setting, mas virou ali, ele falou, eu não quero mais voltar no CAPS, ele estava meio de saco cheio, falou, eu não quero mais voltar, eu tô de saco cheio do CAPS, eu vou pedir baixa lá, tava puto da vida, assim, eu falei, bom, tá bom, você tem certeza? Aí, se for isso, vamos lá, então a gente resolve isso, cancela tudo lá, e vai. Ele bom, não é bem assim e tal. Eu falei, bom, podemos continuar se encontrando aqui? Então a gente não precisa ir lá no caso, pode ser aqui? Ele, beleza. E ele me recebia como quem me recebia em casa. Teve um dia que ele me pagou um café, eu acho que eu te contei isso, ele me pagou um café, eu tava lá, ele me apresentando pra galera com quem ele morava ali embaixo do alambrado ali das Casas Bahia, que fica em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Aí passando a senhora que vende o café lá, ele falou, você quer um café? Eu falei, quero um café. Aí ele falou, então tá aqui, pegou as moedinhas no bolso, assim, pegou, quer com leite ou sem leite? Assim, eu tava em choque, ele com leite ou sem leite? Eu falei, nem lembro, eu acho que falei, não, com leite, sei lá. Ele pegou, deu o café, ele, não, pra você e tal. Então, assim, eu tô falando isso porque foi como essa experiência foi me marcando, assim. Então, quando eu comecei a pensar em TCC, me veio já. Então, eu vou pensar, vamos estudar mais, né? O AT e a FENO. Então, E. isso que você está descrevendo parece uma coisa simples e corriqueira, boba, né? Um evento, mas aí dá para a gente meditar profundas circunstâncias às quais, nesse instante, de uma maneira mais aguda, eu acho, todo mundo está vivendo. Ligado à pandemia, ligado à mudança climática, ligado a tudo que a gente está fazendo, onde desembocou essa história. No seguinte sentido, eu estava lendo hoje, retomando
porque eu estou lendo A Queda do Céu, lá do Schopenhauer, eu acabei tendo que ir para dentro do Heidegger, no Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, para saber o que é o homem formador de mundo. E lá, lendo sobre essa questão de como é que o homem forma mundo, o que quer dizer isso? Ele fala que o homem é o único que acompanha outro homem, outro ser humano. Isso nos caracteriza, a possibilidade de nós nos acompanharmos. Nós não conseguimos acompanhar uma pedra, uma caneta, um sofá. Nós não conseguimos acompanhar, até certo ponto, uma planta. Acompanhar mutuamente. A planta acompanhar a gente acompanhar a planta. Se bem que aí, se a gente vai para o Schopenhauer, como a planta tem espírito, a montanha tem espírito, tal, esse acompanhamento é possível também com as coisas. Mas aí é detalhe ontológico. Mas voltando, nós não acompanhamos coisa. Então, um ser humano que trata o outro, ou que enxerga o outro como coisa, que nem o Matrix, né? Que todos nós éramos apenas uma bateria emanando calor. Né? Então, a gente era só uma commodity. Né? A gente era encarado como commodity. Que nem uma indústria que tem departamento de recursos humanos. Né? Quando nós nos tornamos recursos, nós não somos mais ser humano. E aí não dá para um acompanhar o outro. Esse cara que, uma vez eu ouvi uma história de um professor, ele chegou a ser professor da PUC. E ele tinha uma tarefa que ele tinha se colocado de levar o sopão à noite, quando está nas noites de frio, para os moradores de rua. Uma tarefa social que ele abraçou. E aí ele desistiu de continuar fazendo isso quando ele confundiu um morador de rua com um saco de lixo no meio da noite. Ele ficou tão chocado com essa experiência que ele desistiu disso. Foi fazer, continuou sendo uma ótima pessoa, fazendo muitas coisas boas, mas não isso. Então, isso, voltando para esse pequeno relato que você está trazendo, era um acompanhamento de verdade. Por isso ele podia te dar um café e você recebeu o café dele. Mesmo sendo um morador de rua, né, que pegou as moedinhas lá no farol. Mas você vê, muda, porque não é mais um saco de lixo, nem é mais uma coisa. Não é res cogitans, né? Não é coisa que pensa. É um ser humano vivo, com uma existência. Isso faz toda a diferença do mundo. Né? Desculpa, só Sim. Não. É aí que está a raiz do nosso trabalho. Né? Exatamente. E você acompanha e é acompanhado, né? Não tem como separar uma coisa da outra, né? E você é tocado e de uma forma muito intensa também, né? Você tá vendo as coisas acontecendo e você também é parte daquilo, né? Porque você não é o espectador, porque você estar lá também influencia o que está acontecendo ali, né? Quando eu estava lá, ele me apresentou para a galera que ele morava junto, esse aqui é o Lucas, tal, lá do CAPS. Eles sabiam que ele frequentava o CAPS e tal. Pô, beleza e tal, e ficava ali com eles, né? Me comprou um café, conversava com a galera. Um dia que eu apareci lá e ele não tava, eu perguntei para um dos caras que ele tinha me apresentado, você viu ele, tal, tal. Ele falou, puta, não sei, não vi. Enfim, então, foi uma experiência bem marcante, assim. Então, quando eu decidi o que eu ia estudar, o que eu ia falar no meu TCC, eu resolvi falar sobre isso, porque eu sempre tinha me encantado muito pela Fenô desde do começo, desde a primeira aula, assim. Eu lembro as primeiras aulas que eu tive de Fenô lá na PUC, eu fiz Fenomenologia 1 com a Luciana Chimansky, uma mulher incrível. E eu lembro que a nossa aula era sexta-feira à tarde. E teve uma aula que ela estava dando, e aí falando dos primeiros conceitos de intencionalidade, de Russell, enfim, estava começando a falar das primeiras coisas, e aí ela falou assim, olha, por exemplo, agora eu estou dando 30 aulas diferentes, porque tem um aqui que está prestando atenção, tem um ali que está mexendo no celular, tem o outro que está dormindo, tem outro que está pensando, puta, hoje é sexta, o bar está logo ali, daqui a pouco eu tomo uma cerveja, tem um que está olhando para o teto, enfim,
cada um tá vendo uma aula. Tá? E aí eu lembro onde eu estava sentado na sala, eu lembro de olhar assim, e como se eu visse as 30 aulas, sabe? Meio que ver conexões. Eu falei, cara, realmente, né? É isso que está acontecendo, porque são 30 pessoas vendo, tem 30 coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. E aí isso foi uma das primeiras coisas que me... daí, só para complementar, Sim. é daí que a gente entende o formador de mundo. São muitos mundos, cada um com um mundo, em intersecção. Às vezes Exato. sem encostar, às vezes integrando. Mas prossiga, É. desculpa. Sim, então tudo bem. Não, e estar com os outros, né, é uma condição também nossa. E, então eu vi essas 30 aulas acontecendo, e aí eu falei, nossa, e foi assim, foi quando a fenomenologia começou a brilhar para mim. E aí desde então, tive depois aula com o Sodelli, que foi inclusive o parecerista do meu TCC, tive aula com o Ari, depois o Luiz Jardim, que também é da Fenô, foi meu orientador, agora no TCC. Então, fui sempre me aproximando dessa área. E aí, quando eu comecei a pensar eletiva de pesquisa, para começar a pensar projeto de TCC e tal, eu falei, bom, vamos pensar então, porque eu lembro que tinha muito, eu lembro que tem muito pouca coisa que se fala sobre essa intersecção do trabalho do AT com a fenomenologia, né, com essa concepção de mundo e de ser humano que pergunta pelo sentido do ser e entende o homem, né, o homem, a mulher, enfim, o ser humano como um ser que fundado num mistério, a partir de uma liberdade que doa o seu próprio lugar existencial, e a partir daí que ele vai construir o seu mundo, e aí poder compartilhar ou não com os outros, enfim, mas... Então isso me encantou muito, e aí eu comecei a pensar, bom, vamos pensar na prática do AT, que é esse trabalho que me encantou desde o começo, né, que eu fiz a supervisão com você, tanto no CAPES quanto no residencial, e que tinha pouca bibliografia, tem pouca coisa que fala sobre isso, dessa intersecção, né? Tem muita coisa que fala do AT na psicanálise, na comportamental, mas em Fenô tem muito pouco, né? Tanto que na minha introdução ao TCC, uma das únicas referências que eu tenho para falar dessa intersecção é justamente um artigo que você e o Júlio tinham escrito há um tempo atrás, falando sobre um relato de caso, né? Então, falei, bom, vamos estudar sobre isso. E aí, então, resolvi falar com você, porque foi com quem, enfim, eu estudei a fundo esse tema. E aí, para quem está vendo aí não sabe, eu fiz o meu TCC entrevistando, principalmente depois de fazer uma revisão aí dos temas de AT, de Fenô, eu fiz uma entrevista com o Arthur. E a pergunta principal era quais as contribuições que a fenomenologia existencial pode trazer para a prática do acompanhamento terapêutico, né? Como que a gente pode olhar essa prática de manejo de clínico, de trabalho terapêutico, a partir da ótica da fenomenologia. E é engraçado isso, Arthur, porque, sendo bem sincero, já tinha uma pulga atrás da orelha, assim, quando eu fazia as aulas com você, eu já olhava assim, eu falava, coincide muita coisa, tem muita coisa que coincide ali, até independente de uma abordagem, na metodologia, né, quando você pensa que é um trabalho que é mais livre, né, o que eu estava falando de, enfim, eu vou encontrar ele na rua, eu vou encontrar onde ele estiver. Então, existe essa liberdade, que é um tema muito caro para a fenomenologia também, né. Então, eu percebia que coincidia muitas coisas, então eu falei, dá para estudar sobre isso. E aí, eu acho que do trabalho que eu fiz com você e do que saiu da entrevista, eu acho que coisas muito legais para abordar aqui são três pontos principais, né, que são os que saíram no meu trabalho. Primeiro, essa questão da liberdade, né, dessa liberdade tanto como a liberdade que doa, a partir de uma liberdade surge o lugar existencial do ser humano, né, numa liberdade, que assim, é numa liberdade para que surja, mas também é uma liberdade com certos limites, porque a gente já nasce onticamente nesse mundo com muita coisa dada, né, já com muita coisa estruturada, mas tem uma liberdade ali ontológica que é o que fundada na qual se dá esse mistério que é de onde se doa a liberdade, de onde se doa o lugar nosso existencial. Além da liberdade, a questão para a postura do AT, a questão da serenidade, que é o que você falou muito na entrevista, né, que a postura de serenidade é você amparar no seu próprio desamparo, você está amparado na sua própria insegurança e saber que
fundado nessa liberdade, que é misteriosa e que traz insegurança, mas é que é só a partir dela que o ser pode se dar tal qual ele é, da forma mais livre possível, é nessa postura de serenidade de quem acompanha, né, nessa afinação, melhor dizendo, da serenidade, que permite que o fenômeno se desvele tal qual ele é, da forma mais livre possível. E isso se dá, que é o terceiro ponto, isso se dá a cada vez, né, que nem você estava falando, a gente não consegue controlar, a gente aprende o tempo inteiro, né, o terapeuta aprende o tempo inteiro, então não é que aprendi e está esgotado, né? A cada vez o fenômeno se dá e a cada vez ele acontece numa configuração diferente, né? Que foi até o que a gente falou brincando, só que é muito verdade, né? Isso é, eu peguei muito isso de você, Arthur, que foi pensar na etimologia das palavras e pensar nos significados, assim. Então, assim, desde corrimão, que é corre a mão, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que é uma coisa simples e banal, mas enfim, o termo que a gente usa para denominar repetição, uma coisa acontece novamente, é de novo, novamente, né? Ah, puta, isso aqui aconteceu de novo. Ah, de novo tal pessoa fez tal coisa. E aí, o termo que a gente usa para designar repetição, ele contém a palavra novo. Então a gente fala de novo para uma coisa que está acontecendo de novo, só que ela também é nova, apesar da gente estar falando que é a mesma coisa, mas a mesma coisa não é, né? E eu a cada vez falo justamente sobre isso, né? Que o fenômeno da existência humana e alguém que aparece para você num encontro terapêutico não é de novo, né? Não é de novo no sentido de repetição, é de novo no sentido de que também é novo, por mais que pareça que é de novo. E é justamente essa postura de entender que o de novo também é novo, né, é estar fundado nessa liberdade de poder permitir que o fenômeno compareça, que na liberdade do a cada vez, como você não consegue tipificar um fenômeno, é nessa liberdade do a cada vez que ele pode surgir e ser da forma que ele é, né? E aí eu lembro até de um... E Não, fala. nesse momento do que nós estamos vivendo, de pandemia e de fim dos tempos, ou tempos do fim, nessa coisa, né? Nessa experiência de negacionismo climático e outros negacionismos, né? De repente a Terra ficou plana e assim vai, né? O que está por trás disso tudo como movimento? E aí esse de novo se faz muito necessário. Tem uma autora nova, nova de novo, que até tá no canal, eu joguei a aula dela no canal, ela deu uma aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu acho, que é a Aline Costa, que é fantástica. Ela está falando justamente, ela usa o termo que está começando a ser utilizado do antropocênico, era do antropoceno, e antropos eu não sabia, descobri com ela que antropos é diferente de homem humus, né? Que o homem humus, feito de humus, abrange toda a raça humana. Mas o antropos, na etimologia, só está referido aos homens, menos os escravos, as crianças e as mulheres. Então ali já tem uma clivagem de uma hegemonia branca, né? Porque vem dos gregos, e aí é grego, Roma e Europa. Então, essa hegemonia, se fala disso, de uma época onde que diz respeito a tudo que está acontecendo, né? Ela faz uma comparação, eu não sei de onde eles tiram isso, mas, enfim, é um dado usado que a quantidade de dióxido de carbono que está na atmosfera está se aproximando muito da mesma quantidade que existia no período Cretáceo. E que, nesse período, os polos desapareceram e é tudo floresta. Então, que o mar vai subir mesmo mais 63 metros, e assim vai, enfim. Então, diante disso, a gente... Aí, o outro índio, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro que está bastante famoso aí, girando. Do Krenak, né? Isso, do Krenak. O que se coloca a gente pode viver
o fim dos tempos, ou a gente pode viver no tempo do fim. Para viver no tempo do fim com alguma esperança, com alguma atuação que pode resgatar a continuidade da vida, inclusive com possibilidade de qualidade de vida, é só se a gente pensar no de novo. Né? No de novo, mais pegando pelo novo do que pelo de. Porque senão Sim. acabou tudo mesmo. Né? Que nós vamos ainda Sim. cuidar de acompanhar pessoas em sofrimento, já que todo mundo vai morrer mesmo, né? Ou pelo vírus, ou por um meteoro, ou por uma outra guerra que se anuncia, enfim. Mas tem muito trabalho, até Exatamente. tudo acabar, ainda tem muito trabalho para a gente fazer. E quem sabe a gente consegue, a partir desse espírito, encontros coincidentes, impensáveis, que pode trazer um de novo que possibilite, e não que acabe mesmo com tudo. Né? É uma Sim. esperança. A aula dela é muito positiva também, porque ela aposta nisso também. Né? Sim. E ele fala um pouco também da questão da relação com a natureza, né? O Krenak, né? A forma que a gente foi construindo essa relação, né? De usos e abusos e como acaba assim, e aí uma crença minha, enfim, até mais espiritual, mas de que viemos da natureza e somos a natureza também, e ela também é a gente, né? Então, quando a gente se desconecta dela, a gente se desconecta da gente também. E aí, e aí é muito louco, porque nesse tema da serenidade que eu falei no meu TCC, quando você falou isso, eu fui atrás de pesquisar, e o Luiz, meu orientador, me deu umas dicas, e falou do livro Serenidade, do Heidegger, que é uma fala que ele fez num evento comemorativo lá, acho que era em 57, se não me engano, e ele começa a falar que a época atual, e atual naquela época, mas atual agora também, e aí era uma era atômica, enfim, mas era auge da ciência e tudo mais, e agora está vestido de outras roupagens, mas é bem parecido. Ele fala que aquela época atual era a época de fuga de pensamentos. E aí, que pensamentos são esses, né? Ele vai falar que tem o pensamento que calcula e tem o pensamento que medita, o pensamento que reflete. E ele está falando da fuga dos pensamentos que refletem, que meditam. Porque com a predominância dos pensamentos que calculam, então, da ciência, da técnica, da explicação e da promessa de que a ciência seria a salvação, e, enfim, e a solução dos problemas da humanidade, o ser humano foi se afastando de um pensamento que reflete, e ele foi ficando refém desse pensamento que calcula, no sentido de que esse pensamento que calcula o afasta de si mesmo, porque ele está muito ligado à ciência, à técnica, enfim. E aí o que ele... Exato, exatamente. A coisa, como a gente falou no começo. E aí o que ele propõe é um movimento de retomada desse pensamento que medita. Né? E aí, como fazer isso no momento em que, e assim, hoje, e agora sim, agora, né? Porque a gente está aqui usando isso aqui para falar, né? Então, mais ainda, né? Já estava permeado nas nossas vidas a tecnologia, agora sim, mais ainda, né? Então, como não ficar refém totalmente disso, né? Então, ao se aproximar de um pensamento que medita e compreender a relação que a gente estabelece com a técnica, ele fala isso no livro, né? É um movimento de sim e não simultâneos para a técnica, né? É um sim no sentido de que eu sei, eu posso usar isso aqui para falar com você, fazer uma live para o pessoal assistir, mas um não do também, bom, quando acabar aqui eu vou jantar com a minha família, aliás, hoje é aniversário de casamento dos meus pais. Então a gente vai... Obrigado. A gente vai jantar, enfim. Então, assim, é um sim e não simultâneo, né? E aí isso não te permite, não te faz ficar refém do negócio. E é justamente isso que ele chama de serenidade, né? E aí, junto com isso, uma abertura ao mistério, porque a técnica nos promete uma solução de todos os problemas e respostas para todas as perguntas, né? E aí, isso no trabalho do AT enfim, do que a Fenô também propõe para a gente sabe que não é assim, né? Porque se a gente tivesse resposta
para todas as perguntas, não precisava de terapia, não precisava se questionar de nada, né? Tá, nossa, é verdade, estou tendo problema com isso, como é que eu resolvo? Ah, é isso. Bom, se fosse assim, tava ótimo, mas a gente sabe que não é, né? Então, ele propõe essa abertura para o mistério, porque quando você abandona um pensamento que calcula e responde, você precisa estar aberto para uma insegurança que é o mistério de um pensamento que medita, que é mais profundo, que é um contato com você, que é o contato com o seu próprio mistério, né? Então, essa atitude de sim e não para a técnica e de abertura para o mistério que ele chama de serenidade, né? Que foi o que você falou do amparar-se no próprio desamparo, né? Então, mas dá para ir um pouquinho além até. Porque o Heidegger também fala, num determinado momento da vida dele, que meditar, pensar, é agradecer. Inclusive, ele brinca com a palavra, porque Uhum, uhum, danken e denken, em alemão, é pensar e agradecer. E think e thanks, em inglês, é pensar e uhum, agradecer. Então, é uma palavra que, na etimologia, ela muda uma letra, é a mesma coisa. Então, se pensar é agradecer, o que é agradecer? Não é só ficar falando obrigado, obrigado. Né? Até porque obrigado não é agradecer, obrigado é obrigado. Então, é agradecimento mesmo. Então, agradecido é aquele que tem a graça, que se relaciona com uhum, a graça. E a uhum, graça é relacionado ao sagrado. Então, esse uhum, mistério que nós somos tem âncoras, tem raízes no sagrado, tem raízes na graça. Então, receber a uhum, vida como uma dádiva. E receber uhum, a vida como uma dádiva não é controlá-la, é recebê-la, né? E acompanhá-la. E o que a ciência faz é o controle, que, outra vez, do ponto de vista de quem quebrou uma perna, ainda bem, porque eu vou perfeito. engessar e o meu osso vai ficar bom. Mas do ponto de vista de quem precisa, ao lado de outro ser humano, cuidar dele, reconhecendo que ele é igual a você, aí não dá, né? Hoje eu estou aqui no consultório, né? E estou sozinho, porque na pandemia todo mundo está atendendo longe. Aqui no consultório, como eu estou sozinho, eu estou protegido. Mas tocou a campainha um rapaz vendendo livros. Perdeu o emprego, tem lá uma biblioteca, está se desfazendo da biblioteca. Então, como eu não vou cuidar de alguém que está tá precisado, né? O Copenau Uhum, lá foi para Nova York e ele conta no livro, você fica até... Ele fala, bom, esses brancos são tudo louco, porque aqui no centro é tudo bacana, de última geração, tem comida, tem tudo. E lá na periferia de Nova York, pessoas dormindo na rua. Então, esses brancos não sabem cuidar da raça do povo deles. Lá, eu sou mais feliz com o meu povo, porque todos nós cuidamos uns dos outros. Então, a hora que o outro é uma coisa, eu consigo deixar ele lá no relento. Mas se eu uhum. enxergo ele não como um saco de lixo, mas como um ser humano, não tem como eu não dividir a sopa que eu vou tomar com ele, né? Então, essa coisa do Exato. meditar leva a gente a nos tornarmos humanos humus e não humanos antropo, É, que vai mais é rápido. um, sim, é um aproximar da sua, é um se aproximar da sua condição humana que te aproxima da condição humana dos outros, né? Até uma coisa que a Alice Kunz fala disso também, e muitos outros autoras falam disso, mas que você poder estar ao lado de alguém em sofrimento e poder acompanhar uma outra existência é você poder acompanhar primeiro a sua, né? E poder reconhecer que você também, de alguma forma, claro que não igual, mas de alguma forma você também compartilha daqueles sentimentos, daquelas angústias de uma forma ontológica. Escapou o nome da moça que colocou. Isso se chama sensibilidade. Então, Hum, é isso mesmo, né? É a sensibilidade numa ressonância, num ressoar, né? Você entra em ressonância com você, isso. com o sagrado, com o mistério. Você entra em ressonância com tudo, entra em ressonância com aquele que você pode acompanhar, né? A Sandra foi que falou sobre a sensibilizar. É isso mesmo. Sim. É. E aí é muito diferente de aprender uma técnica, né? Na verdade, é como fazer para nós nos lapidarmos
enquanto sensibilidade, né? Como é que a gente deixa a pele mais sensível? Tem que ralar, né? Se você lixar a pele, ela fica mais sensível. É, Dói, né? exatamente. Dói. É, mas é esse mergulho para a gente que permite que a gente possa estar junto do outro também e não se perder junto a isso, né? É saber que a gente também compartilha, né? A gente também, como você falou, a gente também vem dessa doação divina, sagrada, enfim, de uma existência que numa liberdade se doa, num lugar que se abre, um mundo que nós mesmos abrimos, mas a gente é com os outros no mundo, mas em última instância estamos todos sozinhos, né? A gente vai se conectando, mas cada um é um mundo sozinho. Então, essa experiência de angústia ela acontece para todo mundo, né? Então, você sabe disso, você consegue se sensibilizar para que outras pessoas você possa estar ao lado de outras pessoas Então, nessa condição. a Sandra está colocando uma outra afirmação na questão da troca, né, com o outro. Uhum. E sim, né, vivemos com, né? Todos nós vivemos conosco e com o outro. E aí só numa troca o mais horizontalizada possível é que podemos resgatar o que é saudável. Né? E aí o mais estranho é que é como se a gente tivesse desaprendido tudo isso. Então você vai para a faculdade ter uma aula de Fanon e ela te resgata para a tua humanidade. E aí você, a partir disso, vai buscar onde tem mais disso, porque não está na rua, né? Não está na mídia, Uhum. não está. Isso está desaparecendo. Tanto é que o vírus veio aí como uma reclamação do planeta, todo mundo está falando, né? O planeta Terra resolveu dar um sacode em todos os habitantes. Né? Uhum. E aí, tanto faz se está sacudindo quem foi o mais responsável ou aquele que não tem nada a ver com isso, né? As crianças ou a raça branca, sei lá, qualquer coisa por aí. Uhum. Mas é isso, né? Como que a gente consegue, então, montar um esquema de reeducação no sentido de um reconduzir? Né? Como é que a Uhum. gente Uhum. pode ser reconduzido à nossa essência para ganhar saúde pessoal e, a partir disso, conseguir cuidar do outro ser humano que perdeu a saúde dele e, com isso, cuidar da saúde do planeta de uma maneira geral. Parece uma coisa Uhum. meio megalômana. Mas é no pequeno, é a cada vez, é menos. Exato. Mas a gente chega lá. É, chega, então. Acho que é o que eu converso com muitas amigas, amigos, eu converso, a gente começa a entrar nessas desesperanças, né, dessas situações e mesmo agora, né, a técnica que seria, então, a nossa grande salvadora nesse momento, né, até agora, assim, todo mundo desesperado então, também se prova que agora a gente precisa encarar esse não saber da técnica também, né? Mas Então, eu fico conversando, estão não, comentando fala. aqui, ó, a arte como um caminho, né? E sim, né? A arte, a música, qualquer tipo E, de, Jorginho, de visitação, né? De visitação das musas, para que a gente, inspirado, consiga realizar isso, né? Mas o é, estudo, não, eu costumo falar muito do tripé, né? Um estudo uhum, sobre isso, a supervisão no trabalho e a terapia pessoal, não importa qual, é a base, né? Quem sim, quiser vir para o estudo comigo, essa semana, inclusive, as inscrições foram abertas na segunda-feira para os novos cursos de formação do pessoal novo aí. E isso é um caminho, existem muitos outros. E sim, se você for participar de um coral, pensando na arte e música, por exemplo, também lapida você para essa função, né? De poder uhum. cuidar de si e cuidar do outro. Né? E às vezes a própria arte, como você mesmo falou na entrevista que a gente fez, né, para o TCC, você falou, às vezes os poetas, enfim, artistas são muito mais felizes em falar disso que a gente está falando do que a gente fala, do que a técnica fala, né? E aí você citou o exemplo da música do Nando Reis, O Segundo Sol, né? Quando o segundo sol chegar.
E depois ele falou, não tem explicação, não tem, né? E de fato, não tem, né, como você falou, a rigor não tem explicação nenhuma, né? A gente que cria explicações úteis, mas no final das contas a gente sabe que não tem uma explicação, e é justamente não ter uma explicação que permite você acompanhar como um AT alguém e entender que não se explica aquela existência, não se explica, não se dá contorno, não se esgota até o dia que essa pessoa morrer. Então, já que você entende isso, entende que a cada vez ela surge, amparado no seu próprio vazio, no seu próprio desamparo, confiando, né, que nessa liberdade solta a pessoa vai se desenvolver, que você pode estar ao lado dela, né? E aí na arte fala muito. Eu vou fazer que nem você, Arthur. Como quando eu fazia, para quem foi aluno do Arthur, sabe que ter aula no consultório dele, além de ser um privilégio por ter aula com ele, como vocês estão vendo, os livros dele ficam muito próximos. Então ele é um verdadeiro Ctrl+F humano. Ele está falando, ele fala, então isso que eu estou falando, ele vai puxar um livro. Aí na entrevista que a gente fez, ele fez isso algumas boas vezes, assim. E aí eu até usei esse livro, um pedaço dele, para fazer uma citação. Como você falou, né, que a arte, a poesia é muito mais feliz em falar disso do que a gente, é o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, uma grande amiga minha, Marina, que me deu. E aí eu usei até uma citação dele uma hora, e ele fala o seguinte, não há nenhuma medida de tempo nesse caso. Um ano de nada vale, e mesmo 10 anos não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar, amadurecer como uma árvore que não apressa a sua seiva e permanece confiante durante as tempestades da primavera, sem o temor de que o verão não possa vir depois. Ele vem apesar de tudo, mas só chega para os pacientes, para os que estão ali como se a eternidade se encontrasse diante deles, com toda a amplidão e a serenidade, sem preocupação alguma. Aprendo isto diariamente. Aprendo em meio a dores às quais sou grato. A paciência é tudo. É um livro que o Rio que estava trocando cartas com outro poeta, falando sobre o que é ser poeta, o que é ser artista, né? É isso, eu li isso aqui, eu falei, eu estou fazendo TCC e me aparece isso, né? Coincidências não existem. Pois é, me lembrou uma frase do Heidegger, que ele fala que abandonar a medida é confiar na ternura do aparecimento. Então, Juliano Peçanha, tá aqui também. Isso. Então, aí... Poema Cerebral 1. É do Poema Cerebral 1, né? Não é do Heidegger. Você leu esse? É do Peçanha. Você leu para mim também na entrevista. E aí é isso, né? A nossa esperança diante da pandemia, do fim do mundo, de tudo isso que está vindo aí, de mudança climática, é confiar na ternura do aparecimento, que vai continuar aparecendo de alguma maneira aí para nós humanos. Né? Não é que vai virar um Marte, né? Não é necessariamente que vai acabar. E isso é viver no fim dos tempos. É de fato conseguir existir com tudo isso aí, né? E cavocando para a gente se resgatar nessa fonte, né? O aparecimento ele vem, né? Se a gente conseguir abandonar a medida. Mas é sim e não para a medida também, porque ainda bem que tem também por outro lado, né? Porque às vezes eu fico com a impressão de que quando você usa a medida, né, usa o pensamento que calcula para olhar, é como se fosse uma afinação, né, uma disposição afetiva. Você está olhando aquilo a partir de um pensamento que calcula. Então você já não consegue, você já enxerga, as coisas já chegam para você de uma forma calculada e medida, né? E isso não tem liberdade para que seja diferente, ou para que não seja, ou para que não se saiba, né? É sempre preciso saber o tempo inteiro. E aí, quando você se vê numa situação de não saber, é muito desesperador, né? Você fala, meu Deus, alguém me explica, me dá uma resposta logo, me tira disso, né? E acho que a gente está nesse momento também de pandemia sem saber, né? E assim, todo mundo, se parar um pouquinho, todo mundo deve ter parado um pouquinho ou um pocão para sentir isso, é uma lição para todo mundo agora de, então, não sabemos. Ah, mas e aí? Não sei. Quando que vai ser? Não sei. Ah, mas a previsão não tem previsão, né? Não sei. Não sei. Ah, mas não sei. Não sei. Essa aula da Aline, ela fala isso, que os climatologistas sempre trabalharam com
cenários. Mas não é só os climatologistas, né? A gente sabe que a economia, por exemplo, trabalha com cenários. Se você vai comprar um CBD, CDB, essas porcarias todas que rende, e sim e não para isso, quem tem dinheiro para aplicar, ele aplica a partir de previsões lá, o pessoal da... Como chama? Que ficou famoso para caramba aí, que é do Itaú agora, que o Itaú comprou. Esse todo mundo, O quem tem pessoal do dinheiro para departamento aplicar, financeiro, o pessoal do departamento financeiro está em falta aqui, Arthur. uma coisa nova, que uma galera Startup. que juntou e que multiplicou. O XP, obrigado, isso, o XP. Ah, O não, eu falei XP, startup mesmo. a XP, ela trabalha com cenários econômicos, se trabalha com cenários políticos, que é prever o futuro mais ou menos, como é que a coisa vai se desenvolver. E o que está se dizendo é que não tem mais como compor cenários, imaginar cenários. Isso acabou, quebrou as pernas de todas as ciências nesse sentido. É. Então agora é a hora do novo, é um novo, de novo mesmo, bem inédito. E ou para o fim ou para o início. Tomara que seja para um É. novo início e que nós estejamos É, juntos. sim. Estão me dizendo aqui que nós temos 10 minutos, né, tudo isso, então tem bastante. Então dá para Vamos ir mais embora. um pouquinho. Tá. Bom, eu acho que voltando um pouco para o trabalho, eu acho que foi muito legal poder fazer essa conversa com você e destacar esses 3 pontos, né, da liberdade, e acho que da liberdade dessa que a gente falou, né, de uma postura livre do AT, do terapeuta, né, que não tem setting, não tem agenda, não tem horário necessariamente, não tem lugar específico, ele sabe que o encontro se dá, e o encontro se dá tão livre tão quanto você consegue abandonar a medida e confiar na ternura do aparecimento, né? Então, essa liberdade que também tem a ver com a compreensão do Heidegger, né, e da Fenot, enfim, do Boss, da Daseinsanálise, sobre o fenômeno do adoecimento, né? Que estaria associado a um maior ou menor grau de liberdade ou de restrição de você poder realizar as suas possibilidades. Né? Não é que você, restrito, doente, é livre, saudável. Não, é uma questão de grau. Todos nós temos, em certa medida, graus de restrição ou de liberdade para poder atualizar as nossas possibilidades do dia a dia, seja levantar da cama para... que agora, assim, nem sair de casa, né? Mas enfim, levantar da cama já é uma grande vitória nesse momento, né? E outras grandes realizações, né? Então, essa liberdade que também é entendida como a possibilidade do ser humano poder estar mais ou menos restrito em maior ou menor grau, estaria associado a um maior ou menor grau de adoecimento. E a liberdade para a postura do AT, né? E aí essa liberdade que, amparada nessa noção de serenidade, então foi muito legal porque foi construindo, né, um círculo hermenêutico assim, né, uma liberdade que doa o aí, né, o ser aí, o lugar existencial do Dasein, e a liberdade que também é entendida como esse paradigma que baliza a noção de maior ou menor grau de adoecimento, que é uma liberdade que também está presente na postura do AT, que numa afinação aberta na serenidade, sabendo desse sim e não simultâneo, sabendo que ele não sabe, mas que é justamente ao não saber que ele vai permitir que o fenômeno compareça de uma forma livre e que isso vai acontecer a cada vez. Né? Então, que a cada vez esse fenômeno vai acontecer, então é através dessa liberdade, parado numa serenidade, que a cada vez o fenômeno surge e a gente sempre é uma surpresa, né? Que é uma coisa que eu lembro também, outra coisa que você falou pra gente já em aula, em supervisão, que de não a gente não confundir previsão com repetição, né? Previsibilidade com repetitividade, que não é só porque uma coisa se repete e acontece várias vezes que dá para a gente prever que ela vai acontecer de novo, né? Porque é novo, então pode ser que não aconteça. Então é mais ou menos por aí. A única coisa que é muito difícil é, de fato, falar sobre a serenidade
é difícil, mas um pouco mais fácil do que adquiri-la, né? Porque é isso, é igual a história do que a gente estava falando agora há pouco, de como é que traz a sensibilidade, né, para a mão ficar sensível, você lixa ela, né, fica em carne viva e aí fica sensível. Então, o preço disso é, às vezes, bastante dolorido, né? Então, a dor Uhum. também faz parte, mas dor não é doença, né? Quando dói, ainda tá bom, né? As doenças piores são aquelas que são silenciosas, que quando você viu já tá lá o Uhum. tumor e não tem mais jeito muitas vezes. Enfim, agora estão avisando que estamos no fim mesmo, então vamos utilizar o tempo que resta para se despedir, para não ficar uma coisa truncada. Sim, Então, sim. por favor, está na sua mão. Obrigado. Acho que eu fiquei muito feliz com o seu convite, Arthur. Eu chamei muita gente para assistir, gente que é da psicologia, gente que não é, gente que sabe o que é AT, gente que não sabe. Enfim, eu fiquei muito empolgado mesmo, assim. Eu gostei muito. Acho que já falei isso para você, já falei para as pessoas que eu já falei de você, que você é um cara que eu gosto bastante, admiro muito. Então, fui muito feliz de ter te conhecido e feito esse curso e de poder vir aqui também e trazer a minha contribuição para esse conhecimento aí, para bater esse papo aí com você. Então, agradeço mesmo. Então, obrigado também por você ter vindo e ter aceito. E vamos prosseguir com as tratativas para você vir para a equipe trabalhar junto. É, e essa troca de declarações de carinho, de amor, que vai de mim para você também, fica muito, parece aquela coisa de político que fica elogiando o outro Queria para agradecer. ganhar voto, né? É, Mas só quem mergulha na FENON sabe que tem duas maneiras de se falar, né? Tem um jeito sincero, de trocas de afetos sinceros, e jeitos mais midiáticos, né? sim. Aí eu agradeço e recebo com muito carinho todo esse teu elogio e fico muito preocupado com a minha vaidade, porque é um perigo humano isso também, né? A vaidade nos arrebenta. Mas, enfim, somos humanos, estamos aí, a gente se gosta, é isso que vale. Vamos É, ficar é, só com o que isso. importa é isso. O que importa é que temos agora e é isso aí. Tá bom. Gente, obrigado por tudo. Aguarde as próximas lives. As inscrições Valeu. do curso estão abertas. É, vocês vão ter essas lives como elementos a se consultar toda vez que precisarem. E a aula atendimento. Então, não é que vocês vão pegar todo o curso pronto e vão ter que se virar destrinchando sozinhos. Nós vamos fazer o curso juntos, tá bom? Não só tanto a parte teórica, e aí é óbvio que quando for para a parte de supervisão, quando vocês estiverem em estágio, mais ainda nós vamos estar juntos, tá bom? Então, tchau para todo mundo. Bom jantar para você. Deixa um abraço carinhoso para os seus pais. E Valeu. valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Agradeço. Valeu, tchau, tchau.